Vamos começar, então, o nosso caso clínico. Olha, a gente vai tentar dar continuidade um pouquinho sobre o que vocês conversaram com o Dr. Nilson de manhã, tá bom? Aí a gente faz igual da outra vez, vamos conversar no microfone mesmo, que aí vocês interagem melhor, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar o apontador. Ó, nós temos este casinho clínico aí. Vou dar uns minutinhos para vocês irem lendo, tá? Todas leram? Vou ler com vocês, tá? Ó, paciente 43 anos, sexo feminino, deu entrada no pronto-socorro com quadro de dor abdominal intensa, tá? Aqui eles até pontuaram de 10 em 10. Calafrios e vômitos com 2 dias de evolução. Refere não evacuar há 2 dias e com diminuição da eliminação de flatos. Tabagista, 30 maços ano, há 20 anos, hipertensa e dislipidêmica. Ao exame físico, encontrava-se queda do estado geral, hipocorada afebril, ritmo cardíaco irregular, com bulhas normofonéticas, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, murmúrio vesicular universalmente audível, sem ruídos adventícios, frequência respiratória de 31 incursões por minuto. O exame do abdômen estava dolorido difusamente a palpação, com sinais de peritonite. Outros exames: hemograma, 24.200 leucócitos, gasometria, pH 7,3, PCO2 de 32, bicarbonato de 20 e uma tomografia que revelou presença de líquido livre em cavidade abdominal. Aí nós temos as seguintes perguntas. Aqui a tomografia, tá? Mostrando para vocês que é uma tomografia de abdômen e que está mostrando, ó, alças intestinais distendidas. Aqui dá para ver até um nívelzinho dentro da alça intestinal e com uma imagem branca, tá vendo? Isso aqui é líquido entre as alças intestinal, então líquido livre na cavidade abdominal. Foi só o que a tomografia mostrou para a gente. Aí nós temos as seguintes perguntas. Cite as 2 principais hipóteses diagnósticas. 2. Qual ou quais achados na história patológica pregressa e no exame físico corroboram para uma das hipóteses? Seria esperado peritonite nessa paciente? Por quê? A gasometria contribuiu para a determinação do diagnóstico? Por quê? A TC foi conclusiva? Se não, qual outro exame poderia ser solicitado que serviria de diagnóstico e tratamento? E por que este exame não seria indicado neste caso? E última pergunta, se confirmada a hipótese diagnóstica, quais as 4 etiologias principais desse abdômen agudo,
Qual seria a etiologia mais provável baseado nos achados do exame físico e na história? Então, nós vamos discutir pergunta a pergunta e eu quero muita participação de vocês. Tudo bem? A primeira pergunta é: cite as duas principais hipóteses diagnósticas, tá? Então, vamos lá. O que vocês pensariam nas duas principais hipóteses diagnósticas? Quer que a gente volta lá no caso clínico? Sim. Sim, por favor. Tá, vou voltar então. Leiam aí e pense, quais seriam as duas principais hipóteses diagnósticas? Seria abdômen agudo obstrutivo e isquêmico, né? Porque ela é hipertensa, dislipidêmica, tabagista. E Muito. obstrutivo Obstrutivo. pela evolução lenta, por ela estar sem evacuar há 2 dias, com diminuição na eliminação de flatos. Muito bem. Alguém tem alguma proposta diferente para esses dois diagnósticos, possíveis diagnósticos etiológicos? Acho que em algum momento também pode ser que tenha evoluído para perfurativo por causa desse líquido livre na cavidade. Olha, a gente falar que qual que seria a característica principal do perfurativo e que a tomografia é o melhor exame para a gente visualizar? Pneumoperitônio. Exatamente, pneumoperitônio. Então, vamos voltar lá na imagem da tomografia. A única coisa que a gente viu na TC foi líquido livre, mas não necessariamente esse líquido livre quer dizer que seja conteúdo gastrointestinal. Pode ser somente líquido inflamatório, tá, Gabi? E o que chamaria atenção se a gente visse aqui um pneumoperitônio, tá? Que a gente não consegue ver na tomografia. A tomografia é um excelente exame para a gente avaliar pneumoperitônio quando a gente tem dúvida diagnóstica. E aí, continua com a mesma hipótese? Ou não? Lucineide, uma pergunta. Quando o isquêmico ou o obstrutivo perfura, a gente não chama de perfurativo, né? Fala que foi o obstrutivo ou o isquêmico que evoluiu com perfuração, é isso? Exatamente, Gabi, porque se a gente for olhar o que é o abdômen agudo? A gente fala que é uma síndrome que ela é formada por um conjunto de sinais e sintomas, não é isso? Então, para a gente ter um abdômen agudo obstrutivo, a gente precisa ter o exame físico da paciente que vai mostrar a clínica e a gente precisa ter a história. Quando a gente junta os dois, a gente elabora esse abdômen agudo. A gente tem a síndrome. E essa síndrome, esse conjunto de sinais e sintomas, é que vai nos direcionar se é obstrutivo, perfurativo, se é hemorrágico. Então, seu pensamento está correto, tá? A gente sempre tem que olhar para a evolução da doença, a evolução da patologia, e não sim o desfecho final. Entendeu? Porque qualquer um abdômen agudo pode ter os mesmos desfechos, pode ter necrose, pode ter perfuração. Então, se a gente for só olhar no final, todos os abdômen agudos na pior fase, a maioria vai ter perfuração, entendeu? E não é assim que funciona. A gente precisa olhar primeiro a história clínica. Então, seu pensamento é isso mesmo, a gente olha a história. Se perfurar, igual obstrutivo, perfurou. Mas a perfuração, a gente tem que ver como que foi essa clínica, entendeu? Para a gente poder realmente fechar. Não, é perfurativo, foi um quadro agudo que aconteceu. Não, é um quadro mais arrastado, o paciente vinha com uma dor em cólica e essa dor foi piorando, foi se agravando. Não, é um obstrutivo, mas que na evolução final teve uma perfuração. Tá correto o seu pensamento, tá bom? Show, obrigada.
Nada. E aí, vamos fechar então nas duas principais hipóteses de diagnóstico etiológico? Todo mundo concorda? Ou alguém tem alguma outra sugestão? E aí? Podemos fechar, então, que as duas principais hipóteses diagnósticas aqui nesse caso seria o abdômen agudo isquêmico, né? Por essa história clínica que a paciente tem de dislipidemia, principalmente associada a uma arritmia cardíaca, tá? E o abdômen agudo obstrutivo, que fala que a paciente, ó, não evacua 2 dias, diminuição da eliminação de flatos. Então, perfeito. Então, a princípio, se a gente olhasse para o quadro clínico, a gente pode dizer que a gente fica nesses dois quadros, né? A gente fica nesses dois diagnósticos etiológicos, entre uma obstrução intestinal e um quadro de isquemia mesentérica. Fechamos isso aí? Ou alguém tem alguma dúvida? Responda aí para mim. Acho que é isso mesmo. Ok. Então, vamos para a próxima pergunta, tá bom? Aliás, vamos ver a pergunta e a resposta, tá? Que eu coloquei a resposta embaixo para quando vocês receberem esse caso clínico depois, que a Paula disponibilizar para vocês o link, que se vocês quiserem revisar, é uma ótima dica, tá? Para vocês fazerem revisão depois do assunto, ver esses casos clínicos que foram discutidos, tá bom? Então, aqui, ó, na nossa primeira pergunta seria cite as duas principais hipóteses diagnósticas, e aqui eu deixei a resposta para vocês, tá? Que seria o abdômen agudo isquêmico, tá? Principalmente pelo quadro que vocês já falaram, da historinha clínica, e também, ó, por esses achados aqui, ó, sinais de choque, tá? Essa paciente está taquicárdica, hipocorada, rebaixamento do estado geral, taquipneica, e ela tem também associado o quê? Uma acidose metabólica, tá? Geralmente, esses pacientes que têm associação no seu exame laboratorial com acidose metabólica, a gente sempre pensa em isquemia mesentérica, porque a injúria daquela mucosa intestinal sofrida, ela faz com que a gente tenha um aumento de CO2, a gente tem uma má perfusão daquele local. Então, consequentemente, a gente vai ter uma diminuição do nosso bicarbonato e a gente também vai ter uma alteração no nosso pH, então a gente vai ter um pH mais ácido, tá bom? Então, sempre quando tiver acidose metabólica associada, a gente sempre acende a nossa luzinha vermelha, pensando que pode se tratar de um abdômen agudo isquêmico. E o obstrutivo foi o que vocês também falaram, né? Devido à não evacuação e diminuição da eliminação de flatos, ok? Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Quais achados na história patológica pregressa e no exame físico corroboram para uma das hipóteses? Acho que vocês até já falaram, né? Que foi do abdômen agudo. E a dislipidemia. Epidemia. Exatamente. Então, isso corrobora para o quê? Para a isquemia mesentérica, né? Hipertensa, dislipidêmica, arritmia cardíaca, não é isso? Então, esses achados na história é muito importante para a gente conseguir configurar um abdômen agudo, para a gente saber qual abdômen agudo a gente está tratando, qual abdômen agudo a gente precisa adotar, né? Uma medida terapêutica, né? Mais eficiente, mais adequada. Tudo bem? Então, a gente fechou, tá? Abdômen agudo, isquêmico e esses achados da nossa história patológica pregressa são muito importantes para a gente reforçar nossa hipótese diagnóstica. Então, aqui, ó, tudo o que vocês falaram, dislipidemia, arritmia cardíaca, tá? Então, seriam os fatores principais, porque são os fatores na formação de quê, gente? Dislipidemia, arritmia cardíaca. Esclerose. Esclerose que vai levar ao quê? Que é o principal o substrato da isquemia mesentérica.
Formação de êmbolos? Exatamente, formação de trombos e êmbolos, tá? Então, quando a gente tem na nossa história patológica pregressa comorbidades que são sugestivas de formação de êmbolos ou de trombos, tá? Ou dos dois, a gente sempre pensa em isquemia mesentérica. Tudo bem? Então, vamos para a nossa terceira pergunta. Seria esperado peritonite nessa paciente? Então, a gente já chegou a uma conclusão que a nossa principal hipótese diagnóstica é isquemia mesentérica, ok? Apesar de ter aquele quadro lá de parada de eliminação de flatos, mas a gente chegou à conclusão que isquemia mesentérica é o nosso diagnóstico principal. Tudo bem? E a gente esperaria peritonite nessa paciente? Querem que volte no caso clínico ou não precisa? E aí? Eu acho que peritonite é uma evolução um pouco mais tardia, né? Depende, na verdade, do tamanho da isquemia. Aí Depende do tamanho da isquemia. Isso, não do tamanho em extensão, mas do grau, não é isso? Tá querendo dizer? Então, é o tempo de evolução, ok? O que vocês esperariam numa paciente com quadro de isquemia mesentérica inicialmente? Vocês esperariam o quê? A dissociação, né? Ela vai falar que tem muita dor, mas quando você vai examinar, não é compatível, entre aspas, com a dor que ela está reportando para você. Exatamente, Amanda. A gente espera, na fase inicial da isquemia mesentérica, uma dissociação entre o exame físico e o quadro que a paciente apresenta. Chega aquela paciente com faces de dor e fala que está com muita dor abdominal, e essa dor abdominal geralmente ela tem uma evolução mais aguda, né? Então, o tempo de evolução do abdômen isquêmico ele é curto, tá? E essa paciente, ela chega num quadro em que você, ao examiná-la, você fala, nossa, mas esse abdômen é um abdômen inocente, não tem sinais de irritação peritoneal, o abdômen está flácido. Mas foi o que a gente encontrou naquela paciente do nosso quadro clínico? Vou até voltar aqui, ó. O que a gente encontrou na nossa paciente? No exame físico, o que a gente já encontrou? Já foi examinar e já tinha de cara no exame físico. O Ian chegou. Oi, Ian, tudo bem? Se quiser, pode usar o microfone. O Ian colocou aqui, ó, que a dor seria mais importante que os sinais de peritonite. Isso aí seria inicialmente, né, Ian? Né, isso você está querendo dizer ou eu não entendi a sua colocação? Se quiser, pode usar o microfone, Ian. Isso, o Ian disse isso, que inicialmente a dor seria mais importante que os sinais de peritonite. Mas a pergunta que eu fiz, Ian, é o que a gente achou nesse exame físico aqui? O que tem de diferente? Você chegou agora, a gente chegou à conclusão que as duas principais hipóteses diagnósticas desse caso clínico seria isquemia mesentérica ou um quadro de obstrução intestinal. Por quê? A gente tem uma paciente aqui que também tem um quadro associado com 2 dias com diminuição da eliminação de flatos. Então, a gente poderia pensar em alguma obstrução intestinal. Mas o restante da história clínica corrobora muito mais com a hipótese diagnóstica de isquemia mesentérica, porque a gente tem uma paciente tabagista, hipertensa, dislipidêmica e com um ritmo cardíaco irregular. Ela tem uma arritmia cardíaca. Então, ela tem, além de doenças que são
predisponentes à formação de êmbolos e trombos, ela ainda tem uma arritmia que faz com que esses trombos se desprendam, tá? Então, a gente tem um diagnóstico mais favorável à isquemia mesentérica, tá? Só que a gente está dizendo que nesse quadro clínico, essa paciente não tinha uma dissociação entre a dor abdominal e o achado ao exame físico. Ela já chegou com o abdômen dolorido difusamente a palpação e com sinais de irritação peritoneais, com sinais de peritonite. O que justifica esses sinais de peritonite? Porque essa paciente já chegou com irritação peritoneal, se na isquemia mesentérica a gente não acha isso, não encontra esse sinal. Tempo de evolução. Teve necrose das alças? Exatamente, Gabriela e Júlia, é o tempo de evolução. Olha aqui no nosso, na nossa historinha clínica, ó. A paciente refere não evacuar há 2 dias. Então, a paciente tem um quadro que iniciou há 2 dias. O tempo de evolução aí, ele é muito longo. Então, a gente chega uma paciente na nossa emergência que, infelizmente, ela já deve estar com a complicação da isquemia mesentérica, entendeu? Que é a necrose, exatamente isso. E mais um dado importante, quando essa paciente chega já com essa evolução arrastada, aí sim a gente consegue visualizar na nossa gasometria essa alteração rica de acidose, tá? A gente tem uma acidose, tá? Nessa nossa gasometria, a gente tem um lactato aumentado pelo substrato lá da isquemia da nossa parede intestinal, a gente tem uma retenção de CO2, a gente tem uma diminuição do bicarbonato, então a gente vai ter uma acidose. Tudo bem? E nesse paciente, a gente consegue ver essa alteração, por quê? Por causa do tempo de evolução. Quando é um paciente que chega em fase inicial da isquemia mesentérica, em que o exame físico é desproporcional à dor que o paciente sente, e o tempo de evolução, ele ainda é um tempo curto, geralmente, a gente ainda não tem essa alteração na gasometria. Então, sempre que vocês encontrarem esses pacientes com alterações importantes, laboratoriais, como aqui visto nessa gasometria, e também, olha, um dado importante, nós temos uma leucocitose muito grande. Isso fala a favor de isquemia mesentérica em fase evolutiva bem tardia, onde a complicação é necrose intestinal, tá? Então, é muito importante o nosso quadro clínico, quando a gente tira esses substratos para a gente fechar o diagnóstico e a gente ainda saber em qual evolução, em qual fase da doença o paciente se encontra. Tudo bem? Então, vamos voltar lá para a nossa pergunta, hein? Para ver se a gente conseguiu responder. Ó. 1, já fizemos. A2, a nossa pergunta 3. Seria esperado, então, peritonite nessa paciente? Por quê? Então, na maioria dos casos, o paciente chega ao pronto-socorro com quadro de abdômen agudo isquêmico e tem a desproporção entre a clínica e o exame físico, tá? Então, não seria esperado uma peritonite difusa, tá? No quadro inicial, vocês acertaram muito bem, então é dependendo do tempo de evolução. E no caso dessa paciente, ó, a gente tem uma evolução para necrose, aí a gente tem esses sinais inflamatórios e essa peritonite tão exuberante. Tudo bem? Gente, ficou entendido até aí? Querem falar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma coisa na isquemia mesentérica? Vocês tiveram uma aula aí maravilhosa de manhã com o professor Nilson, discutiram bastante. E aí? Querem acrescentar mais alguma coisa, sim ou não? Ou use o microfone ou bate-papo. Não, eu fico aqui voando. Não, só isso, professor.
Por enquanto? Então, ótimo. Então, nós vamos seguindo. Vamos para mais uma pergunta. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. A gasometria contribuiu para a determinação do diagnóstico? Por quê? Acho que eu até respondi para vocês, hein? E aí? Falem para mim para eu ver se vocês entenderam. Sim, porque ela denota uma fase, inclusive, mais tardia, né, de evolução da isquemia mesentérica. E vocês conseguiram entender o que acontece nessa isquemia mesentérica que leva a essa alteração da gasometria? Sim, a isquemia leva você começar a usar os meios anaeróbicos, formando lactato, contribuindo para a citose metabólica. Isso, muito bem, Gabi. A gente tem uma acidose lática, né? Porque a gente acaba que a gente tem uma mucosa que está pobre em oxigênio, né? A gente não está chegando nutriente ali, não está chegando o aporte sanguíneo adequado àquela mucosa, então ela fica às custas de produção de lactato, né? Então fica um meio anaeróbio, né? Ali, então a gente fica com aquele meio ácido, tá? E quanto maior essa isquemia, mais alteração a gente vai encontrar na nossa gasometria. Todo mundo concorda? Ficou claro isso? E Ótimo, excelente. Então vamos para a nossa quinta pergunta. Aliás, a gente tem a resposta, tá? Que eu deixei aí para vocês. Tá bom? É o que a gente já falou, indica acidose metabólica decorrente do lactato formado com o metabolismo anaeróbio do nosso intestino, tá? Que aí depois vocês forem revisar, tá tudo respondido para vocês. Agora, quinta pergunta. A tomografia foi conclusiva? O que vocês acham? não, Não, a Júlia falou que não. E aí? quer dizer, deu para ver oclusão da artéria? Não reparei. Vamos voltar lá na tomografia. Na tomografia, no caso clínico, ela fala que só conseguiu visualizar líquido livre na cavidade abdominal. Olha lá, tá vendo? A gente não consegue ver mais nada, só líquido, tá vendo? E alças intestinais, ó, bem distendidas, tá? O que a gente esperaria encontrar nessa tomografia abdominal? O que vocês acham que encontrariam que já corroborariam com esse diagnóstico etiológico? Dependendo, Pode falar. o Nilson mostrou uma oclusão da artéria mesentérica superior, mas que não é sempre que dá para ver. Exatamente isso. Porque essa aqui é uma tomografia que geralmente a gente fala que é uma tomografia simples de abdômen, né? Então, nessa tomografia simples, é muito difícil a gente visualizar o trombo na artéria um êmbolo na artéria mesentérica superior ou um trombo na veia mesentérica, né? Que seriam as duas principais, os dois principais tipos de isquemia mesentérica. E na alça intestinal, a gente consegue ver alguma coisa? Na tomografia, que às vezes a gente não vê o trombo, mas tem outros sinais indiretos que podem nos ajudar a pensar em isquemia mesentérica. O que a gente poderia visualizar? Na parede intestinal. Dá pra ver que na parede ela tá ficando edemaciada e aí vai tá descamando? Não sei se dá pra ver isso na TC. Na tomografia dá para ver, Amanda. Assim que a gente terminar aqui essa pergunta, eu vou ver se eu consigo abrir o compartilhamento de tela aqui com vocês. Eu devia ter deixado aberto aqui ao lado. Aqui, onde a gente está vendo branquinho, tá vendo ao redor da alça? A gente vê um monte de bolinha pretinha. Isso tem um nome. Um monte de ar na parede. Qual é o nome disso? Pneumatose. Pneumatose, tá? Porque como a gente já tem necrose instalada, a gente começa a ter ar, produto de ar nessa parede intestinal, tá? Porque a gente
a gente consegue visualizar isso na nossa tomografia. Tudo bem? Outros sinais indiretos que a gente também pode ver na nossa tomografia é a presença de ar na veia porta. E como a gente tem o ar na veia porta, às vezes a gente vê o ar até dentro da vascularização hepática, dentro da nossa árvore biliar, a gente pode às vezes visualizar ar também. Então são sinais que a gente pode visualizar nessa tomografia que nos vão ajudar a esclarecer o diagnóstico. Então nessa paciente, essa tomografia aqui nada mais é que a tomografia de qualquer abdômen agudo. Pode ter alça distendida e líquido livre na cavidade intestinal, que pode ser um líquido inflamatório. Então, respondendo lá a nossa pergunta, essa tomografia não nos ajudou a formular a nossa hipótese diagnóstica, ou a fechar o nosso diagnóstico etiológico, tá? Então, ó, respondendo, continuando a pergunta, se não, qual outro exame poderia ser solicitado, que serviria de diagnóstico e tratamento? Angio-TC. Angio-TC, ou qual outro a gente poderia fazer? Arteriografia. Arteriografia, que a gente sabe que são o quê? Os padrões ouro. Ou a gente faz a angiotomografia, e a angiotomografia, aí nessa sim a gente consegue ver o trombo lá dentro da veia mesentérica, ou o êmbolo dentro da artéria mesentérica superior. Então, a gente consegue visualizar o local dessa obstrução. E a arteriografia, a gente também consegue visualizar? Sim. Só Sim, consegue ver onde para, né? O fluxo. exatamente. Deixa eu ver aqui para baixo, se eu coloquei aqui. Espera só um minutinho. Eu acho que eu coloquei alguma imagem aqui para vocês. Ah, não coloquei. Eu vou abrir depois para a gente ver ali do lado, só para a gente relembrar. Ó, então, ó, não. Então, não conseguiu evidenciar a presença de êmbolos ou trombos que confirmaria o nosso diagnóstico. O padrão ouro seria a angiografia, né, ou a angio-TC, que a gente vai ver o local dessa obstrução. Então, a gente joga contraste dentro desses vasos, a gente consegue visualizar bem o local dessa obstrução e a gente confirma. Tem um êmbolo, tem um trombo, está confirmado isquemia mesentérica, tá? Agora, a arteriografia, ela seria indicado nessa paciente? O que vocês acham? E aí? Faz ou não faz arteriografia? Depende da disponibilidade dos exames que tem no hospital, não? Então vamos pensar. Então, Júlia, vamos pensar que lá no nosso hospital escola a gente tem arteriografia disponível em qualquer horário, que a gente tem serviço de hemodinâmica, não é qualquer horário que a gente faz, tá? E mesmo que se tiver paciente, não é bem fácil assim, mas vamos supor que seja fácil. A gente tem o serviço de hemodinâmica e a gente faz a arteriografia a qualquer momento. Você acha que nessa paciente seria uma boa dica, então, já que a TC não conseguiu visualizar o local da obstrução? Quando tem peritonite, significa que já tá, tipo, transdudando, tá saindo líquido já, né? Então, o contraste não serviria nesse caso. Não seria questão de contraste, não seria exudando, a gente veria sim o trombo do mesmo jeito. Não seria esse pensamento não, Gabriela. Não impediria a gente fazer o exame, não. É porque então, tipo, já vai estar necrosado, tem que tirar, né? Exatamente isso, gente. Quando a gente indica um exame para nos ajudar a fazer o diagnóstico, primeiro a gente tem que nos perguntar se esse exame tem indicação de ser feito. A gente não está diante de uma paciente que tudo nos leva a pensar que é isquemia mesentérica, e essa paciente não já tem sinal de irritação peritoneal? Se ela tem sinal de irritação peritoneal franco, por que eu vou solicitar uma arteriografia, uma angiografia dos vasos mesentéricos para eu confirmar essa obstrução se eu já tenho um abdômen com irritação peritoneal franca? Me falem. E aí?
Então, não tem porquê, né? Tem que ressecar. Se já tem necrose, vai ter que tirar um pedaço mesmo. Melhor operar lá pra frente. Exatamente. Quando a gente tem um quadro de isquemia mesentérica que já tem sinais de irritação peritoneal franco, a gente não tem nem mais tempo de pensar em fazer outro exame. O tratamento tem que ser laparotomia exploradora. Tá? Lógico que a gente primeiro faz aquela estabilização hemodinâmica, né? A gente repõe eletrólito, a gente corrige a gasometria, mas a gente, assim, tudo ao mesmo tempo, a gente já comunica com o centro cirúrgico e a gente vai levar essa paciente o mais rápido possível à laparotomia exploradora. Porque a gente já tem alça o quê? No estado final, em necrose dentro da cavidade abdominal. Então, não tem porquê eu solicitar uma angiografia dos vasos mesentéricos numa paciente que eu já tenho uma fase praticamente na pior evolução da isquemia mesentérica, que é o infarto intestinal. Então, para a gente poder melhorar o nosso raciocínio agora, a angio-TC e a arteriografia são excelentes exames, são padrão ouro, mas para qual momento na investigação dessa isquemia mesentérica? Antes de 12 horas do quadro. Então, vamos melhorar sem falar em horas. Qual que seria o melhor momento? Fase inicial, antes de peritonite. Dos sinais de necrose. Então, fase inicial. Então, geralmente é aquele paciente que tem poucas horas, tá? Que ele deu entrada à nossa emergência e que a gente ainda encontra aquele quadro clínico proporcional à fase inicial da isquemia mesentérica, que vai ser o quê? Vocês já falaram comigo no início. O que a gente encontra nesse quadro clínico inicial? Principalmente no exame físico. Dissociação da dor do exame físico com os achados. Exatamente, a gente vai encontrar essa dissociação. E lá nos nossos exames laboratoriais, você acha que a gente já vai ter uma alteração muito grande? De gasometria, leucocitose? Não. A gente pode até ter alguma alteração, mas não tão exuberante. Então, quando a gente configura que eu tenho um quadro inicial de isquemia mesentérica, aí sim, a angiotomografia, a arteriografia são, assim, essenciais, porque aí a gente pode ainda ter o quê? Uma obstrução, que a gente tem um grau de isquemia, mas que aí a gente não tem ainda o quê? Necrose daquele segmento intestinal. Então, a gente faz esses exames na tentativa de repente, salvar aquele segmento intestinal. Tudo bem? Na angiografia, a gente já pode o quê? Estudar esses vasos, e se a gente tiver um serviço de hemodinâmica disponível, a gente pode até tentar fazer o quê? Tirar o trombo, ou então começar uma... Me ajudem aí, gente. Perdi o nome da palavra. Uma coagulação plena naquele paciente, né? Para a gente tentar dissolver aquele trombo. Então, a gente vai tentar o quê? Salvar aquele segmento intestinal. A gente tenta retirar a obstrução. Ou eu faço uma embolectomia, abro lá a artéria mesentérica, tiro o êmbolo, tá? Ou tiro o trombo, tá? Ou vou fazer o quê? Uma fibrinólise, tudo bem? Então, a gente é uma fase inicial. Na fase inicial, eu tento tirar o meu agressor principal. Agora, depois que já está instalada a necrose, o tratamento que eu tenho é ressecção daquele intestino. Tudo bem? Ficou entendido, então? Ô, professora, eu tenho uma dúvida. Se a necrose, se assim, os sinais, se ela já tiver evoluído para uma fase um pouco mais tardia, mas os sinais não forem muito alarmantes, tipo uma acidose metabólica grande, ou algo assim, eu não teria que fazer uma arteriografia ou uma angiografia de qualquer jeito para saber qual foi o local? Então, se a paciente tiver numa fase já com necrose, entendeu? Ou uma isquemia. Geralmente com necrose, a gente vai ter esse lactato aumentado, a gente vai ter uma acidose metabólica, uma leucocitose bem importante, tá? Porque a resposta inflamatória é muito grande. Agora, se a gente está no meio do caminho, que eu acho que é o que você está querendo dizer, quando a gente está no meio do caminho, aí a gente pode fazer uma tomografia, tá? Que mesmo que a gente não consiga fazer aquela medida de tentar salvar o segmento, mas aí você precisa fechar o diagnóstico, porque você fica na dúvida, tem necrose ou não tem necrose? Entendeu?
Aí você faz uma tomografia para você fazer o quê? Ver aqueles dados diretos, ou você vê o êmbolo lá dentro da artéria ou da veia mesentérica, ou trombo na veia mesentérica, ou então você vê aqueles dados que é ar na parede intestinal, ar no sistema porta, que tudo vai te levar, às vezes tem um segmento de alça intestinal muito distendido e parético, isso também às vezes indica que tem um sofrimento ali naquele segmento, aí te ajuda a te direcionar para o tratamento cirúrgico, tá? Mas o que a gente não pode fazer é um paciente com irritação peritoneal franca e você querer ainda fazer tomografia e arteriografia, tudo bem? Isso aí é inquestionável, tá? Mas quando você tem a dúvida, está no meio do caminho, você pode lançar mão de exames para te ajudar a fechar o diagnóstico, tá bom? Obrigada. Ok? Então, vamos seguir. Nossa última perguntinha do dia, hein? Essa aí vai ser fácil. Se confirmada a hipótese diagnóstica, quais as 4 etiologias principais desse abdômen agudo? E aí? Oclusão mesentérica arterial, venosa, agudas e as isquemias crônicas. Então, a gente tem. Qual é a que mais ocorre? Oclusão mesentérica arterial aguda. Que é a embolia da artéria mesentérica superior, não é isso? Isso. Essa é a que mais acontece. A segunda causa é a trombose da artéria mesentérica superior, ok? Uhum. A outra causa que a gente tem é qual? Oclusão venosa? Que é a isquemia não oclusiva, ok? Faz espasmo, né? Exatamente. E a última e quarta é qual? É a trombose da veia mesentérica. Tudo bem? Vamos ver aqui no nosso quadrinho, ó, para a gente relembrar e vocês não esquecerem mais. Ó, primeira, a embolia da artéria mesentérica superior. Tem uma mortalidade altíssima. Segundo lugar, trombose da artéria mesentérica superior. Mortalidade altíssima. Terceira, isquemia mesentérica não oclusiva, tá? E em quarto lugar, não menos importante, que a gente ainda tem uma mortalidade bem considerável, é a trombose da veia mesentérica superior. Tudo bem? Então, não se esqueçam desses 4 tipos de isquemia mesentérica, dessas etiologias, tá bom? E quando que a gente vai encontrar o êmbolo na artéria mesentérica superior? Qual paciente que é mais sugestivo de embolia da artéria mesentérica superior? Paciente idoso que tem alguma arritmia cardíaca para levar esse êmbolo para lá? Então, paciente idoso, paciente que tem arritmia cardíaca e o que mais? Um dado tem até na nossa história clínica. Dislipidemia? Dislipidemia, tá? Também é muito importante. Pacientes também que têm doenças o quê? Arterioscleróticas. Então, todo paciente que vai... É o mesmo pensamento, gente, que a gente vai pensar para pacientes que possam fazer o quê? Infarto agudo do miocárdio, tá? É o sangue que está indo nutrir aquela região. Então, é o êmbolo que vai ser formado. Esse êmbolo tanto pode ir para o coração, pode ir para o cérebro, como ele também pode ir para a nossa vascularização mesentérica, tá bom? E a trombose da artéria mesentérica superior? Qual é o paciente mais comum da gente acontecer esse acidente vascular? Idosos, acamados. Idoso, paciente acamado, muito bem. Que mais? Com várias condições associadas. Oi? Com várias condições associadas, né? Então,
Pode falar. É só isso, não lembro. Não Tá lembra? pensando naquele negócio do hipofluxo, a estase do sangue, né? Ó, isso, presta atenção. Se a trombose da artéria mesentérica superior, geralmente é um trombo. Esse trombo, geralmente, ele o quê? São pessoas que vocês gostam de falar, idoso, acamado. Então, qualquer coisa que vá me ajudar a formar o quê? Esse trombo, tá? Geralmente, essas duas aqui, ó, as comorbidades são bem parecidas para a formação tanto do êmbolo como do trombo. Tá? Agora, na isquemia mesentérica não oclusiva, essa é a mais fácil de todas. Cardiopata, Uso de vasopressor. metálico e vasopressor. Isso, então geralmente a gente vai ter o quê? Um baixo fluxo, né? Não necessariamente a gente tem o quê? Uma obstrução dentro da luz do vaso. A gente só não tem o quê? O sangue chegando lá dentro da minha vascularização mesentérica. E qual é o paciente típico disso acontecer? Onde geralmente que esse paciente se encontra? UTI. Exatamente, aqueles pacientes muito graves que já estão em unidades de terapia intensiva, tá? Então, nesses pacientes que já têm um quadro ruim, um quadro grave, que eles evoluem com distensão abdominal importante, tá? Às vezes a gente consegue ver ainda algum sinal indireto de dor abdominal importante. Nesses pacientes a gente também tem que pensar em baixo fluxo e isquemia mesentérica não oclusiva. E por último, trombose da veia. Se é trombose da veia, geralmente a gente pensa em qual paciente? Mulher, uso de anticoncepcional. Isso, mesmo paciente que vai fazer o quê? Trombose de membro inferior, né? É a mesma coisa, aquele trombo se desprende e vai parar lá dentro do meu vaso mesentérico e vai fazer oclusão e vai fazer isquemia. Tá? Então, não é difícil da gente caracterizar esses tipos de isquemia mesentérica. Aí eu vou deixar com vocês, não sei se o doutor Nilson deu de manhã para vocês aqui, ó, tá? Então, ó, êmbolo, ó, paciente que tem arritmia, infarto prévio, valvulopatia, cardiopata, história prévia de embolia, vasculite, trombose, aterosclerose, isquemia mesentérica crônica, isso aqui é importante. Por que que é importante? Geralmente é aquele paciente que tem uma historinha típica. Qual é a historinha típica que esse paciente conta pra gente? A gente não chega e pergunta assim, você já teve essa dor antes? Aí nesse paciente ele vai responder pra gente. O que que ele vai falar? Que ele sente dor depois de se alimentar. Isso, geralmente é aquele paciente que fala, eu tenho um desconfortozinho na barriga assim, depois que eu me alimento, passa uns 20 minutos, meia hora e me dá uma cólicazinha e depois passa. Esse é aquele paciente que tem uma obstrução crônica, tem um trombinho ali que impede o fluxo parcialmente, mas que em algum momento esse fluxo pode ser interrompido totalmente e fazer um quadro agudo dessa isquemia. Tudo bem? E associada a isso, a terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcional, diabetes, hipertensão. Na oclusiva, nós já falamos bem. E na trombose da veia mesentérica, ó, TVP prévia, hipercoagulabilidade, hipertensão porta, neoplasia maligna, pancreatite e sepse. Tá? Então, são os principais fatores de risco para essas etiologias da nossa isquemia mesentérica, tá? E aqui, ó, deixei um quadrinho para vocês. Creio que o doutor Nilson deva ter falado bem para vocês. É um pouquinho de diferença entre cada um dos quadros clínicos, tá? Esse paciente aqui, ó, da embolia da artéria mesentérica superior, já é o quadro clássico, dor aguda, súbita, intensa, tá? E que pode vir junto vômitos ou diarreia. Na trombose, geralmente fala que é mais insidioso, porque é aquele paciente que geralmente tem uma história crônica associada. Então, ele tem uma história pregressa. E em algum momento aquilo se tornou agudo, tá? E no paciente da isquemia não oclusiva, é o paciente grave, que já está internado, cheio de comorbidades. Na trombose, é uma dor abdominal, fala que geralmente era subaguda, mas também uma dor que é difusa e que pode ter uma duração um pouquinho maior, tá?
pode ter uma duração, às vezes, até de dias ou de semanas. Mas, no geral, o que a gente tem que gravar, que é aquele quadrinho clássico mesmo. Dor abdominal aguda, de caráter súbito e que geralmente tem um tempo de evolução curto, que é a característica principal da nossa isquemia mesentérica, porque também nosso quadro principal é quem? É a embolia da artéria mesentérica superior e a trombose da artéria mesentérica superior. E nesses quadros, geralmente, a gente vai ter um tempo de evolução curto, uma dor súbita nesses pacientes. Tudo bem? Vou voltar rapidinho só na nossa resposta, tá? Então, ó, se confirmada a hipótese diagnóstica, quais as 4 etiologias já falamos? Qual seria a etiologia mais provável, baseado nos achados e na história do nosso exame físico da nossa paciente? Acho que eu deixei lá no final a resposta mesmo, depois disso aqui, para vocês. Ó, então aqui o mais provável, então a gente já falou que é embolia da artéria mesentérica superior, porque a paciente é tabagista, dislipidêmica e principalmente, ó, a arritmia que contribui para a formação de trombos no coração ou placas de ateroma que podem migrar e se alojarem nos ramos distais da artéria mesentérica superior. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu deixei para vocês. Aqui, no nosso tratamento que a gente estava discutindo inicialmente, quer dizer, aquele paciente que tem um quadro bem inicial. Então, a gente pode fazer uma arteriografia, confirmou. Se não tem necrose ainda, a gente pode tentar fazer o quê? Revascularização daquele segmento, tá? Então, aqui, ó, nesse quadrinho tem cada um para tipo, ó, tanto na trombose na embolia, a gente pode tentar revascularizar ou fazer fibrinólise, tá? Na isquemia não oclusiva, a gente pode fazer vasodilatadores, né? Se a gente tem um baixo fluxo, a gente tem uma oclusão ali naquele segmento intestinal, então a gente vasodilata aquele segmento. E se for a trombose venosa, a gente vai fazer anticoagulação plena. Tudo bem? Teve necrose em qualquer um desses diagnósticos etiológicos, o tratamento é laparotomia exploradora com ressecção daquele segmento necrosado, que é o caso da nossa paciente. A nossa paciente já chegou com uma irritação peritoneal franca. Então, é uma paciente que o seu tratamento é laparotomia exploradora, não tem discussão. Tá? Mesmo que a gente faça um exame inicial mais simples e a gente não veja sinais clássicos, mas ela já tem irritação peritoneal franca. Isso já me indica fazer laparotomia exploradora. Eu não preciso ficar lançando mão de outros exames para poder confirmar aquele diagnóstico ou traçar minha conduta cirúrgica. Tá? Se tem irritação, é igual laparotomia exploradora para a gente poder fazer o inventário dessa cavidade abdominal e fazer a ressecção daquele tecido necrosado. Tudo bem?